Deus é criador de tudo, que nunca nós nos esquecemos disso. Aqui no livro de Amós, nós temos ameaça, contra diversas nações. O livro de Amós diz, no capítulo 1, palavras que em visão viera Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os pratos dos pastores estarão de luto, e secar-se-á cume de Carmelo. E aqui ele continua até o versículo 9, dizendo: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustentarei o castigo, porque trilharam Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo na casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco, eliminarei os moradores de Bet-Aven e aos que têm cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustentarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregarem a Edom. Por isso meterei fogo nos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei os moradores de Asdod, que tem o cetro de Ascalon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não sustentarei o castigo, porque entregaram os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. No 12 ainda diz: por isso meterei fogo em Temã, fogo que consumirá os castelos de Boraz, de Bozrá. No 2:1, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustentarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Ameaças contra Judá também nós temos em Amós 2, 4-6, de 4-5, que diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustentarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes a sua própria mentira os enganaram, e após eles andaram seus pais. Por isso meterei fogo em Judá, logo que consumirá os castelos de Jerusalém. Nós temos ainda ameaça contra Israel, em 2, 6-8, que diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustentarei o castigo, porque o juiz vende o justo por dinheiro e condena o necessitado por causa de um par de sandália. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. O castigo contra a maldade de Israel ainda está descrito em Amós 3, de 1-2, que diz: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros filhos de Israel, contra toda a família que eles fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por causa de todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Pergunta, ele levantou Israel para ser sacerdote do mundo, porém Israel veio a cometer os mesmos erros que os outros povos, sem conhecer, que não conhecia o Senhor. Israel conhecia o Senhor, mas deixou-se levar. Ameaça ainda contra as mulheres de Samaria, em Amós 4, de 1-3, que diz: ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimi os pobres, esmagai os necessitados, dizeis vosso marido: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão a vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de peixe. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, vos lançarei para Armon, disse o Senhor. E ainda nós vemos a cegueira espiritual de Israel, em Amós 4,
e 6, que diz: Vinde a Betel e transgredi a Gilgai, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis vosso sacrifício, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. No 6 diz: Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos converteram a mim, disse o Senhor. No versículo que se segue, é dito várias coisas que foram privadas a Israel, contudo, este continuou cego e não percebeu que era o Senhor que assim fizera, e não converteram ao Senhor. Daí o Senhor diz em Amós 4, de 12 a 13, que ele diz: Portanto, assim te farei, ó Israel, e por que isso te farei? Prepara-te, Israel, para encontrar-te com Deus, teu Deus, porque é Ele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. E é levado, é dito aqui por Amós, a buscar a Deus, Ainda diz: buscai a Deus e vivei. Em Amós 5, de 1 a 4, ele diz: Ouvi essas palavras que levanto como lamentações sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está a sua terra, e não há quem levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Então, só buscando o Senhor, podemos viver em paz. No capítulo 8, é interessante, no capítulo 5, do versículo 8 de Amós. Então, em Amós 5, versículo 8, diz: Procurai o que faz os 7 estrelos, e o óleo, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas e muda o dia e noite, o que chama as águas do mar e a derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Aqui tem uma referência interessante que você encontra no livro de Jó também, do capítulo 31 ao 33, onde lê lá, em Jó, escrito: Ou poderá tu atar as cadeias dos 7 estrelos, ou saltar os laços do Órion, ou fazer aparecer o signo do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu a ordenança do céu? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? É interessante essa parte porque fala sobre essa questão da mística, do universo, dos mistérios, de como a sorte do homem é lançada. Então repete lá do livro de Jó aqui, no versículo 8, falando sobre os 7 estrelas do Órion, Então mostrando que o Senhor, mesmo diante do desígnio da natureza, em relação aos seres, ele pode intervir, porque ele que criou tudo. E ele simplesmente, por maestria, permite que as coisas vão no seu curso normal. Uns com menos sorte, outros com mais sorte, mas ele pode intervir em qualquer momento. Em Amós 5,15, ainda ele diz: Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei a porta, ó juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José, da descendência. Do 18 ao 20, ele diz: Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? E Deus exige justiça e não sacrifício. Em Amós 5, de 21 a 24, ele diz: Aborreço, desprezo as vossas festas, e com vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereceis holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta-se de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das suas liras. Antes corro o juízo
corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Então, ele prefere a justiça, né, com que eles não tratavam os mais necessitados, do que os holocaustos e os hinos, né, os cânticos que eram ditos da boca para fora. E a corrupção e a destruição de Israel, né, foi descrita também por Amós 6:1, que diz: ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. E ainda no 3 ele diz: vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar ao trono da violência. No 8 ele ainda diz: jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos diz: abomina a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Ainda no 14 ele fala ainda sobre a corrupção e destruição de Israel, dizendo: pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramá até o ribeiro de Araba. Quer dizer, o juízo chegou, né, sobre Israel. E a visão dos gafanhotos e do fogo do prumo, né, em Amós 7, de 1-9, né, ele diz: isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia, e era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. Tendo ele comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te como substituirá Jacó, pois ele é pequeno. E ele vai tendo as visões e vai pedindo para que o Senhor, né, seja compassivo para com o povo. E lá no finalzinho, diz no 8, né, o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei ao prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele, mas os altos de Isaque será assolado e destruído o santuário de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, você vê que ele é compassivo ainda, né? Porque era para limpar tudo, né? E ele acaba sendo compassivo, né? Por Amós pedir para que ele se arrependesse, né? De tamanha destruição, ao deixar os gafanhotos arruinar, né, toda a lavoura e que os povos ficassem a puro. E Amós é acusado, né, como conspirador. Em Amós 7, de 10-12, diz: então Amazias, o sacerdote Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Nos versículos que se seguem, nós vemos, né, que Amós, ele disse que não era profeta, mas foi chamado pelo Senhor a dizer o que fora instruído, né, a dizer que aconteceria. E a visão de um cesto de fruto também, Amós tem essa visão em Amós capítulo 8, né, que diz que o Senhor Deus me fez ver isso: eis aqui um cesto de fruto de verão, e perguntou: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de fruto de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, jamais passarei por ele. Mas o cântico do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus, multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. E aí vem silêncio. Então, as ruínas de Israel ainda, né, está perto, descrito em Amós 4, 7 e 11, né? Em 4 diz: ouvi isto, vós que tendes gana contra os necessitados, e destruir os miseráveis da terra. No 7 diz: jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. E no 11 ele ainda diz, né? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não terá pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então todas essas coisas, né,
foram ditas naqueles tempos e aconteceram, né, pela desobediência de Israel. E os juízos de Deus são inevitáveis. Em Amós 9, de 1 a 6, né, ele dita aqui, vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse, fere os capitéis, estremecerem os umbrais e faz de tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Né? Então nós vemos aqui tudo, né, que foi dito nos livros anteriores, né, a justiça do Senhor chegando, né, sobre Israel. Mas também vemos a restauração do Israel espiritual. Em Amós 9, de 11 a 12, que diz, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-os das suas ruínas, restaurarei como fora, né, nos dias da antiguidade. E aí ele diz aqui, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. No 14, mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão meu vinho, farão pomares e lhe comerão fruto, plantar-lo-eis na sua terra e dessa terra que lhe dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então, finalizando o livro de Amós, nós vemos que o Senhor, ele admoestou por vários momentos, né, e o povo não se ateve. E teve os momentos que o povo ficou entregue à sua própria sorte. Então, como ele diz ali, né, como estrela no céu, né, e como o zodíaco, tanto no livro de Jó como de Amós aqui, repete, né, essas palavras, mostrando, né, como que o ser humano, ao desobedecer no Éden, né, provamos, né, que em Adão, em Eva, né, todos nós que blasfemamos lá no Êxodo, por exemplo, ao ser livrado da escravidão, ser admoestado no deserto, fizemos o mesmo, que eu digo, né, nós como seres humanos, ao chegar à terra prometida e fomos levados ao juízo no exílio da Babilônia, mas ainda hoje nossos corações, né, continuam turvados a voltarmos as costas ao Senhor, não com a nossa boca, mas através de nossos atos, né? Ainda bem que o Criador, percebendo isso, que não haveria solução, né, salvação, enviou o seu Filho para que através dele tivéssemos salvação e fossem remidos, né, pelo Criador de todas as coisas, sabendo que nós somos de natureza, né, fraca e de uma natureza turvada, né, a curvar às vezes ao mal. Mas através do seu Filho, ele nos remiu para que possamos, né, viver pela sua graça e através do sangue do seu Filho, né, que fôssemos remidos e possamos ter salvação. Amém?